Adriana Ribeiro da Silva Neves, formada em História, pós-graduada em Metodologia do Processo Educativo no Ensino Superior em História, especialista em Metodologia do Ensino Superior, professora da Faculdade Anhanguera de Anápolis, Goiás. Obrigada. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, hein? Olha quanta responsabilidade, hein, Andressa? Bom, todo mundo sabe que a nossa história, essa publicidade aí básica que nós temos vivenciado nesse século XXI, é uma coisa que não é novidade, se nós analisarmos um pouquinho dessa linha do tempo da história em relação aos meios de comunicação e da publicidade. Então eu fiz um material bem básico, tá? Porque é um tema extremamente gigante para tão pouco tempo, e eu dei prioridade à TV, ao rádio e ao jornal, que foram os meios massivos de uma sociedade entre a cultura e a propriedade de consumo ao longo do tempo. Essas são as origens que nós, historiadores, consideramos desde a criação dos mercadores, que saíam aí ao longo para vender as suas mercadorias, subiam e desciam montanhas, iam de navios, iam de cavalo, de burro, de jegue, não importava. O importante era sempre atender o freguês, que na época não era nem cliente. Então a satisfação básica era quanto ao atendimento. Isso foi prioridade em todos os tempos, em todas as épocas. Em segundo momento, nós tivemos aí os grandes descobrimentos, né? Nossa, Portugal, Espanha. Então isso foi uma coisa básica do mundo, com a idade moderna, com tantos processos comunicativos, tantas invenções ao longo do tempo, mas prioridade para a questão do atendimento. Então, ao longo do tempo, o comércio com o Oriente, a introdução do papel no ano de 105, através de uma pessoa chamada Tan San Lun, que fez o primeiro papel de restos de tecido, fibras, considerada papel, que veio da do papiro, lá do Antigo Egito ainda, quando eles utilizavam essa forma. E o papel foi uma descoberta muito importante para a propaganda. Junto ao papel e também a invenção de Gutenberg, quer dizer, tudo de bom, tudo aquilo que a humanidade queria naquele momento. Quando chega a invenção da imprensa, automaticamente há, posteriormente, uma fase inédita na história da humanidade, a Revolução Industrial. Essa sim, veio detonando aí aquilo que antigamente era passado, agora se torna um presente muito rápido com a inovação das máquinas. Então as máquinas deram um processo e uma origem extremamente importante para o reconhecimento da propaganda. Foi através da Revolução Industrial que nós priorizamos a questão da cultura de massa. O êxodo rural, as pessoas deixavam suas casas, deixavam as suas fazendas de trabalhar com manufatura e ia se aglomerando ali perto das indústrias. Por isso nós chamamos consumo e também cultura de massa. Isso é aquilo que a Donnie Rockheimer fala sempre sobre a cultura massiva, a propaganda para uma massa sofrida de trabalhadores que ao longo do tempo foi fazendo a sua história. A invenção da imprensa foi um acontecimento gigante, foi o grande passo aí para que a evolução do pensamento e também da propaganda evoluísse ao longo de todos os tempos. Depois disso, nós vamos ver a história um pouquinho da propaganda no Brasil, que é o tema de vocês, tá? Mas antes nós tínhamos que fazer todo aquele procedimento. Então, nós fizemos aqui uma linha do tempo do Brasil. Primeiro nós tivemos o período pré-colonial, que durou 30 anos. Portugal só interessa pelo Brasil por causa da extração e do contrabando do pau-brasil, que automaticamente era feito, tá, pelos franceses. Aí houve o período colonial, que extremamente importante, que nesse período entre a capitania hereditária e descoberta do ouro, que foram um dos feedbacks aqui do início da propaganda, foi um alarde
para toda a sociedade brasileira. Temos o período colonial, temos o período republicano, que também fez parte da história do Brasil. Essa é a linha do tempo. Pode passar, Luciano. Vamos lá. Pode passar. Estou procurando um slide que está com a carta. Vai, pode passar. Estou procurando um slide que eu encontrei para mostrar para vocês sobre o jornal, que foi a causa da vinda da família. Passa. Uma hora a gente consegue aqui, eu e o Luciano, se entender aqui. Vai, Lu? Depois a gente fala sobre isso aqui. Pode passar. Por que aí? Qual a causa real da vinda de Dom João ao Brasil? Vocês sabem? Bloqueio continental. Então, a furada do bloqueio em relação à Inglaterra. Então, fez Napoleão Bonaparte saltar do salto e ir atrás de Napoleão, de Dom João. Esse jornal, Le Moniteur, foi o principal meio, tá? Naquela época nós tínhamos 3 jornais importantes. Esse aqui, que é de Paris, temos o Courrier de Milão e o Courrier Humanier do Egito, Cairo. 3 jornais de peso na época, tá? E um deles foi a causa óbvia de Dom João estar aqui. Olha a responsabilidade e a autenticidade da notícia. Dom João só resolve vir para o Brasil por causa deste jornal que dara para ele, através do Lorde, a autenticidade que Napoleão ia tirar Dom João do cargo, ele ia ser deposto. Quando esse jornal chega em mãos para Dom João, ele não pensou nem 2 vezes. Por quê? Porque esse jornal, ele tinha credibilidade. Ele era autêntico e todas as notícias que estavam nele eram notícias importantes. Dom João era tão esperto que quando ele saía para as batalhas, ele tinha uma pessoa particular que documentava as suas vitórias para depois ele sair propagando aí pelo seu reino as suas maravilhosas conquistas. Às vezes nem era, mas a propaganda era a alma do negócio. Então, vamos exagerar um pouquinho. Eu venci, eu fui, ganhei, conquistei, eu sou o rei. Então, automaticamente, essa propaganda era feita através do seu secretário particular, do seu editor particular. Então, a autenticidade da notícia, ela não é só de hoje, não. Ela vem de um século bem posterior ao que nós temos hoje. Então, o que conteve aqui nessa notícia automaticamente fez ele mudar de ideia de imediato. Com medo, ele vem para o Brasil, sai lá do seu país em 1807 para chegar aqui no nosso país. Então, essa é uma pintura anônima da saída dele de Portugal. E, logicamente, com ele vem quem? Todo o maquinário que ele tinha conquistado da Inglaterra. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando chegar aqui, não, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. As pessoas que já moravam aqui não tinham tanto conhecimento. Aí o que acontece? Antes dele chegar, existia 49 ruas no Rio de Janeiro e cerca de 60 mil pessoas morando ali, arrumadas em todo o contexto. E engraçado, turma, que os seus soldados chegavam e colocavam na porta uma sigla PR, que significa para o príncipe regente. Príncipe regente. O grande mal entendido das pessoas é que eles interpretavam se põe-se na rua. O povo não tinha muito esclarecimento. E, de uma certa forma, põe-se na rua, porque quem vai ocupar a sua casa era o príncipe regente.